Bom dia e paz, irmãos. Maravilha, né? Que bênção podermos estarmos aqui mais uma vez, né? Na presença do Senhor, para louvarmos e bendizer aquele que merece toda a honra e toda a glória. Que Deus continue abençoando, né, as nossas vidas, que até aqui Ele já tem nos abençoado, né? E que Ele continue derramando da tua bênção sobre cada um de nós. Amém? Eu convido a igreja para abrirem suas Bíblias comigo, no livro de João, no capítulo 9, quando o pastor disse, livro de João, eu falei, eu não vou pregar hoje, o pastor já vai pregar, então eu vou deixar. Eu vou lá na frente só orar e agradecer, mas o pastor leu João, capítulo 1, e nós vamos ler João no capítulo 9. João no capítulo 9. Eu vou ler todo o texto. Creio que muitos já ouviram essa passagem. Esse texto é um texto muito gostoso, muito bom de ouvirmos e de recebermos. E nesta manhã não vai ser diferente. Acredito que Deus tem algo maravilhoso para as nossas vidas nessa manhã de domingo. Se diz assim: E passando Jesus viu um homem cego de nascença, e os seus discípulos lhe perguntaram, dizendo: Rabi, quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? Jesus respondeu: Nem ele pecou, nem seus pais, mas foi assim para que se manifestem nele as obras de Deus. Convém que eu faça as obras daquele que me enviou. Enquanto é dia, a noite vem, quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Tendo dito isto, cuspiu na terra, e com a saliva fez lodo, e untou com o lodo os olhos do cego. E disse-lhe: Vai, lava-te no tanque de Siloé, que significa o enviado. Foi, pois, e lavou-se e voltou vendo. Então os vizinhos e aqueles que dantes tinham visto que era cego diziam: Não é este aquele que estava assentado e mendigava? Uns diziam: É este. E outros: Parece-se com ele. Ele dizia: Sou eu. Diziam-lhes, pois, como se te abriram os olhos? Ele respondeu e disse-lhes: O homem chamado Jesus fez lodo e untou-me os olhos e disse-me: Vai ao tanque de Siloé e lava. E então fui e lavei-me e vi. Disseram-lhe, pois, onde está ele? Respondeu: Não sei. Levaram, pois, aos fariseus o que dantes era cego, e era sábado, quando Jesus fez o lodo e lhe abriu os olhos. Tornaram, pois, também os fariseus a perguntar-lhe: Como vira? E ele lhes disse: Pôs-me lodo sobre os olhos, lavei-me e vejo. Então alguns dos fariseus diziam: Este homem não é Deus, pois não guarda o sábado. Diziam os outros: Como pode um homem pecador fazer tais sinais? E havia dissensão entre eles. Tornaram, pois, a dizer ao cego: Tu que dizes daquele que te abriu os olhos? E ele respondeu que é profeta. Os judeus, porém, não creram que ele tivesse sido cego e que agora visse, enquanto não chamaram os pais do que agora via. E perguntaram-lhes, dizendo: É este o vosso filho que vós dizeis ter nascido cego? Como, pois, vê agora? Seus pais responderam e disseram-lhes: Sabemos que este é nosso filho e que nasceu cego. Mas, como agora vê, não sabemos, ou quem lhe tenha aberto os olhos, não sabemos. Tem idade, perguntai-lhe a ele mesmo, e ele falará por si mesmo.
Seus pais disseram isto porque temiam os judeus, porquanto já os judeus tinham resolvido que, se alguém confessasse ser ele o Cristo, fosse expulso da sinagoga. Por isso é que seus pais disseram: tem idade, perguntai-lhe a ele mesmo. Chamaram, pois, pela segunda vez o homem que tinha sido cego e disseram-lhe: da glória a Deus, nós sabemos que esse homem é pecador. Respondeu ele, pois, e disse: se é pecador, não sei. Uma coisa sei, é que, havendo eu sido cego, agora vejo. Aleluia. E tornaram a dizer-lhe: que te fez ele? Como te abriu os olhos? Respondeu-lhes: já vos disse, e não ouviste, para que o quereis tornar a ouvir? Quereis vós, porventura, fazer vós também seus discípulos? Então o injuriaram e disseram: discípulo dele sejas tu, nós, porém, somos discípulos de Moisés. Nós bem sabemos que Deus falou a Moisés, mas este não sabemos de onde é. O homem respondeu e disse-lhes: nisto, pois, está a maravilha, que vós não saibais de onde ele é, e me abrisse os olhos. Ora, nós sabemos que Deus não ouve a pecadores, mas se alguém é temente a Deus e faz a sua vontade, a esse ouve. Desde o princípio do mundo, nunca se ouviu que alguém abrisse os olhos a um cego de nascença. Se este não fosse de Deus, nada poderia fazer. Responderam eles e disseram-lhe: tu és nascido todo em pecados e nos ensinas a nós? E expulsaram-no. Que Deus em Cristo nos abençoe. Vamos orar, irmãos. Senhor nosso Pai amado, aqui nós lemos a Tua palavra, Pai. Deus amado, é que nós estamos como um instrumento, Pai, na Tua mão. E nós te pedimos, o Senhor, Pai, que fale conosco, Pai, através da Tua palavra. Usa-nos, ó Deus, com poder e graça, para que nós possamos, Pai amado, conseguir expressar a Tua palavra. E que nós possamos, Deus amado, confiar no Jesus Cristo Salvador, Pai. No Jesus Cristo que ressuscitou entre os mortos, Pai. E que nós possamos continuar confiando e crendo que o Senhor é o mesmo ontem e hoje será eternamente, Pai. E que nós possamos ver também, Pai amado, patente aos nossos olhos, Pai, milagres que o Senhor Jesus Cristo ainda vai realizar, Pai. Deus amado, nós estamos aqui pedindo ao Senhor que faça milagre em nossos meios, Pai. Não que se o Senhor não fizer, nós não vamos deixar de confiar em Ti. Não, Pai. Mas que a Tua glória também possa ser manifesta, Pai, aos nossos olhos. Em nome de Jesus Cristo nós te pedimos. Amém. Os irmãos podem assentar. Irmãos, aqui então nós encontramos aqui um texto, o qual eu disse, eu creio que muitos já ouviram. E hoje nós vemos aqui mais um dos milagres de Jesus Cristo, no qual os homens, até hoje, não viram isso acontecer. E hoje, uma pessoa, sendo ele lúcido com os seus olhos, se ele perde a sua visão, é quase impossível, não vou dizer impossível, porque nós temos um Deus que para ele tudo pode. Mas aos olhos humanos é quase impossível uma pessoa voltar a ver quando ele perde a sua visão. Agora imagina nós pensando em uma pessoa que nasceu cego. Nós podemos dizer que nós não acreditaremos no poder do homem, que esta pessoa vai abrir os olhos e vai ver. Porque nós não somos diferentes daqueles homens do passado. A diferença é que hoje, nós, graças a Deus, como cristãos, como servos de Deus, nós conseguimos saber que Deus, Ele cura, Deus, Ele salva, Deus, Ele liberta. E hoje nós temos uma visão diferente do passado. Porque naquela época, quando uma pessoa
era deficiente físico, quando ele passava por muitas dificuldades, era uma crença que eles tinham. Porque eles acreditavam que as pessoas passavam por esses momentos porque eles tinham pecado, porque os seus pais tinham pecados. Mas esta era uma crença judaica. Era uma crença judaica. Eles acreditavam, eles pensavam assim, que quando uma pessoa estava passando por dificuldade, por luta, por problemas, por angústias, era sinal de pecado. E sabe o que me traz aqui nesta manhã? Para nós, que muitas das vezes nós queremos fazer esse julgamento também com as pessoas. Nós queremos julgar as pessoas por momentos que eles estão enfrentando em suas vidas. Nós queremos julgar que eles pecaram, ou que eles cometeram algo que desagradou a Deus, e por isso eles estão sofrendo, porque eles não estão obedecendo a Deus. Sim, irmãos, há momentos na vida que nós, como seres humanos, passamos por consequências de atitude nossas. Mas nós não devemos sair por aí julgando as pessoas pelo que eles estão vivendo no momento. Porque, assim como na vida desse jovem que nasceu cego, Jesus Cristo, ele pode estar colocando uma luta em nossas vidas, pode colocar nós em prova, para nós vermos que nós conseguimos superar em Cristo Jesus. E muitas das vezes, hoje as pessoas também podem estar passando por momentos difíceis, mas Deus está operando na vida desta pessoa. E às vezes essa pessoa está na dificuldade, mas ela está firme na presença do Senhor. Então isso não é motivo de às vezes nós julgarmos essa pessoa, de nós dizermos que é porque ele está todo errado. Nem sempre. Existem momentos que é Deus nos provando. E existe momento que é consequência de atitude minha e sua. Então nós precisamos separar estas coisas. Mas quando nós estamos em prova, permitida por Deus, sempre nós vamos ter um resultado positivo. Se nós permanecermos firmes, se nós crermos em Cristo. Porque quando vem as lutas, vem as dificuldades, irmãos, é normal nós como homens fraquejar. É normal. Quando vem as dificuldades, nós fraquejar, nós ficarmos mais fracos, nós ficarmos mais vulnerável. É normal nós ficarmos mais vulneráveis? Sim, porque nós somos homens. Mas então, irmãos, é momento de nós realmente buscarmos mais em Deus quando vem as lutas, vem as dificuldades. Porque as lutas elas vêm, mas as vitórias também vêm. Sempre. E aqui quando nós vemos esse texto, irmão, é muito gostoso nós vermos esse texto, nós vermos esse milagre. E este é um dos milagres que o Senhor Jesus Cristo fez. Nós sabemos que nós vamos buscar, nós vamos ver que ele ressuscitou o Lázaro, seu amigo. Ele ressuscitou a filha de Lázaro. Ele curou aquela mulher com fluxo de sangue, com 12 anos que ela sofria. Ela tinha gastado tudo já com médicos e não tinha conseguido a cura. Mas quando ela tocou na orla do Senhor Jesus Cristo, pela fé ela foi curada. E o que eu trago aqui para nós nesta manhã, irmãos? Que na minha vida e na sua vida não tem causa impossível. Não tem. Porque nós temos um Deus que luta por nós. Nós temos um Deus que ele é o Deus da causa impossível. Então não desista da luta, da dificuldade que você esteja enfrentando. Não desista de servir a Cristo. Sempre firme, sempre confiando, sempre com fé.
Porque se nós continuarmos buscando e acreditando, nós vamos receber a cura, nós vamos receber o milagre. Porque o Deus que curou, o Deus que fez o milagre, Ele é o mesmo. Às vezes, sim, nós deixamos de ter fé, de acreditar que é possível vir a cura ou vir ao milagre. Isto pode acontecer, nós deixamos de acreditar. Mas eu quero chamar a nossa atenção para nós não deixar de acreditar. Porque para Deus tudo é possível. Não existe luta grande para Deus. Não existe nada impossível para Ele. Mas nós precisamos crer, nós precisamos confiar, ter fé. É fé. Fé de Abraão. É fé de Abraão. Não desista. Permanece firme, confiante. Ora, busca, jejuma. Mas não perca o seu foco daquilo que você quer e daquilo que você é em Cristo Jesus. Não perca o foco. Se você tem algo, objetivo, que você queira receber de Cristo Jesus, continue firme, buscando, acreditando. Nunca desista. Não dê ouvido às conversas alheias. Porque muitas das vezes, irmãos, nós estamos numa dificuldade e às vezes nós queremos ouvir uma palavra de conforto e aí nós vamos levar aquele problema nosso para uma pessoa despreparado. E aí ele vai, em vez de nos incentivar, de nos ajudar, ele vai nos diminuir, vai vir com palavras que vai nos deixar para baixo, então nós vamos ficar pior. Então, se por algum momento da minha vida, da sua vida, você estiver passando por dificuldade, por luta, por coisas que você às vezes não consegue superar sozinho, porque tem momento na nossa vida que nós queremos desabafar com alguém, nós queremos comentar algo que nós estamos passando. Mas antes de você passar o que você está passando para alguém, ore a Deus para que você não passe o seu problema para qualquer um. Porque em vez de você resolver, buscar ajuda, você vai buscar dificuldade maior do que a que você já está vivendo. E muitas das vezes a pessoa que você vai falar com ele está com um problema maior do que o seu. Ele não vai conseguir te ajudar. Não vai. Porque ele já está com um problema maior do que o seu. E às vezes ele não demonstrou para você. Ele não falou com você, mas ele já está passando por um problema maior do que o seu. Então ele não vai conseguir te dar força. E aqui nós encontramos aqui, irmãos, que a religiosidade, né? Naquela época, o judaísmo, eles acreditavam, como eu disse, que as pessoas que sofriam, né, consequências, problemas, e vinham nesses momentos difíceis, seria, né, coisas de pecados. Mas aqui a glória do Senhor Jesus Cristo ela foi manifesta na vida desse jovem, e Jesus Cristo disse que nem o pai e nem a mãe pecou. Agora, sabe o que eu achei interessante? A Bíblia não me deu isto. Mas sabe o que eu achei interessante? A pergunta deles: este pecou? Isso me trouxe uma curiosidade. Como este jovem pecou, se ele nasceu cego? Por quê? Essa pergunta. Por que eles criaram essa pergunta para Jesus Cristo? Se aquele jovem tinha pecado para que ele nascesse cego. Como um feto vai pecar? Existe uma forma para isso, pastor? E isso me despertou uma curiosidade. Sabe, irmãos, às vezes nós lemos o texto e nós não paramos para analisar em certos vírgulas, pontos, nós passamos. E isso me despertou. Porque era normal para eles que alguém tivesse pecado. Mas esse pecado ele tinha que vir do pai ou da mãe. Porque o que eles não acreditavam que era possível acontecer, que era aquele jovem voltar a ver,
Essa pergunta que eles fizeram, ela era impossível. Porque não tinha como aquele jovem pecar. Porque ele nasceu cego, ele poderia ter pecado depois. Mas para ele nascer cego não tinha como. Sabe, então, é por isso que eu digo, irmãos, que às vezes nós estamos com um problema, com a dificuldade, e nós vamos desabafar com pessoas que não vão nos ajudar. Porque esta pergunta aqui já mostra para nós esta dúvida, criando um obstáculo. Para eles, aquilo talvez serviria de motivo. Mas Jesus Cristo, ele disse, nem ele e nem os seus pais pecaram. É para que a glória de Deus manifesta. E então eles continuam ali perguntando, questionando, né? Dentro do texto. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Tendo dito isso, cuspiu na terra e com a saliva fez lodo e untou com o lodo os olhos do cego. Então, irmãos, o que é um lodo? É um barro. O que é uma saliva? É um cuspir. E o que serve isso para nós? Para nós, não. Se nós formos falar a verdade, não serve para nada. Mas para Jesus, ele precisava de fazer isso também para que abrisse os olhos daquele jovem? Não, ele não precisava. Era só ele falar, abre os seus olhos. Mas ele preferiu fazer assim. E então, disse-lhe, vai, lava-te no tanque de Siloé. Significa o enviado. Foi, pois, e lavou e voltou vendo. Então os vizinhos e aqueles que dantes tinham visto que era cego diziam, não é este aquele que estava assentado e mendigava? Os vizinhos sabiam, os vizinhos conheciam. Mas aí estavam então os vizinhos o que? Interrogando e julgando ao mesmo tempo, mas não é este que ficava ali mendigando? Não é aquele cego? Por que os seus vizinhos não pularam de alegria e deu um glória a Deus que aquele jovem foi curado? Mas ficaram ali questionando. Porque não creram, não acreditaram. E hoje existem pessoas nesse mundo, nos dias de hoje, que não creem no Senhor Jesus Cristo. Mesmo nós tendo um manual, que é a Bíblia, mesmo nós sabendo que tudo que está escrito é real, e existem pessoas no dia de hoje que não acreditam no Senhor Jesus Cristo. Consequência dessas pessoas eles vão receber. Mas nós acreditamos, nós cremos num Deus vivo e todo-poderoso, Salvador do céu e da terra. E diziam-lhe, pois, como se te abriu os olhos? Ele respondeu e disse-lhes, o homem chamado Jesus, fez lodo e untou-me os olhos e disse, vai ao tanque de Siloé e lava-te. Então fui e lavei-me e vi. Disseram-lhe eles, pois, onde está ele? Respondeu, não sei. Não sei. Porque Jesus não disse para ele, estou abrindo os teus olhos e você agora vai anunciar onde eu estou. Jesus não disse isso para ele. Só disse para ele, vai no tanque de Siloé, lava os teus olhos. E ele, humildemente, ele creu, ele teve fé, ele obedeceu e fez o que o Senhor Jesus Cristo disse para ele. Vai. E ele foi. E quando interrogaram onde ele está, não sei. Eu posso dizer, eu confesso, que eu responderia, não me importa onde ele está agora. O que me importa é que eu estou vendo. Eu falaria isto. Sabe? Mas ele preferiu só dizer, eu não sei. Mas eu consigo ver, eu consigo sentir a felicidade daquele jovem. De ter nascido cego e conseguir ver. Irmãos, é maravilhoso
Como é lindo nós vermos uns aos outros. Como é lindo nós vermos a beleza do que Cristo fez e faz. Agora imagina uma pessoa não poder enxergar. É muito triste. Isto é muito triste. Então, por isso, esse milagre não é o maior, porque a Bíblia não relata do maior milagre que o Senhor Jesus Cristo fez. Mas nós podemos perceber com nós que um dos maiores milagres que eu e você recebeu do Senhor Jesus Cristo foi a ressurreição dele. Eu e você recebemos esse maior milagre, porque na ressurreição dele nós recebemos o perdão. Nós podemos viver hoje em Cristo Jesus, sermos chamados de filho. Isto é muito bom. Isso é maravilhoso. Mas, quando nós vemos aqui, né, que nós falamos desse texto, desse milagre, nós podemos ir lá também naquela viúva que tinha um punhadinho de trigo, né, que estava ali catando os seus azeites, catando os seus galhos seco para fazer um fogo e assar o bolo. Que milagre. Nós vamos naquela viúva que não tinha mais nada, só um pouquinho de azeite, né? E que os jarros dela transbordou. Aquela que mendigava, assim como este jovem, podemos interpretar, imaginar que ela perdeu o seu esposo, ele era o provedor da casa, e ela não tinha como prover, e ela e seus filhos ficaram ali. Ele deixou dívidas para trás, e ela não tinha como pagar. Ela já estava preparada para vender os seus filhos, para serem escravos, e ela ficar livre da dívida. Quando eu estudei esse texto, me veio na memória aquela mulher. Então, irmãos, é tão gostoso nós vermos o poder de Cristo. É maravilhoso, irmãos. Porque essa mulher, essa viúva, por exemplo, aqui, poderia simplesmente Jesus Cristo não vir e não fazer parte daquela família. Mas ela perderia os seus filhos. Mas ele se moveu de compaixão com aquela mulher. E quando nós vemos a história dessa mulher, ela é muito linda. Porque a casa dela transbordou. Então aquele que não tinha, ele já vendia. E aquele que chorava, terminou cantando de alegria, porque não faltou mais. Não faltou mais na casa dela. O azeite dela transbordou. Isto é um milagre. Isto é um milagre. Então o que é que eu e você estamos esperando para deixar de confiar que Jesus Cristo vai fazer um milagre na minha vida e na sua vida? Não temos motivo para deixar de acreditar nesse Deus Todo-Poderoso. Não temos motivo. Porque Ele é o mesmo. Ontem, hoje e eternamente. Ele fez milagre, Ele curou no passado. Ele continua curando. Às vezes o que falta em nós é fé. O que falta em nós é fé. E às vezes nós queremos culpar o Senhor Jesus Cristo pela falta de fé nossa. Às vezes nós queremos culpar Ele. Ele não me ouve? Por que Ele não me responde? Por que Ele não faz esse milagre na minha vida? Por que Ele não me cura dessa enfermidade? Por que Ele não me tira dessa situação que eu estou vivendo? Irmãos, não vamos culpar o Senhor Jesus Cristo, vamos orar com fé.
Vamos confiar cada dia mais. Nós vamos receber. Eu vou receber, você vai receber aquilo que você tanto espera. Porque este jovem, ele demonstrou fé. No seguida dessa situação, ele demonstrou fé. E a fé dele só foi crescendo. Porque de acordo com que nós vemos aqui o texto, ele só foi transmitindo confiança. Cada dia mais. Para aquelas pessoas que interrogavam ele. Em nenhum momento ele negou a sua fé em Cristo Jesus. Em nenhum momento ele deixou de dizer que foi Cristo que curou ele. E hoje também tem uma coisa, irmãos. Às vezes nós temos vergonha. Às vezes nós temos vergonha de anunciar o Cristo que nós servimos. Existem momentos na vida, tem pessoas que têm vergonha de onde ele está, dependendo do local que ele está, os amigos que ele está. Ele tem vergonha de dizer o Cristo que ele serve. E nós não podemos ter vergonha de anunciar o Cristo que nós servimos, o Cristo que me salvou e que te salvou. Porque nós anunciando esse Cristo que me salvou e te salvou, pessoas ao nosso redor, se nós dermos testemunho, se nós dermos bom exemplo, se nós sermos luz, assim como a Bíblia pede para nós sermos luz do mundo, assim como o Senhor Jesus Cristo falou aqui nesse texto, que ele no mundo, ele era luz. Através do meu testemunho e do seu, muitas almas podem se converter ao Senhor Jesus Cristo. E se eu e você tiver vergonha de negar o Cristo que nós servimos, o mundo vai continuar sendo o mundo que é. Porque o mundo precisa de pessoas para confessar o Cristo Jesus. E eles precisam ver testemunhos. Porque tem homens aí fora, mulheres, que querem ver. Estão vivendo dias como Tomé, né? Querem ver para crer. E se nós não mostrarmos que somos diferentes do mundo, o mundo não vai servir a Cristo. Nós temos esse compromisso, esse dever de mostrarmos que nós somos diferentes. Porque se nós não formos diferentes, nós vamos ouvir pessoas dizerem assim: eu não vou ser crente para ser igual. Não vou citar o nome. Mas nós ouvimos isso. Nós ouvimos isso, pessoas dizendo que não vai ser crente porque o outro lá é assim. E se eu não der um bom exemplo, um bom testemunho, ele pode não falar comigo. Mas quando eu virar as costas, que ele estiver longe de mim, ele vai citar o meu nome lá na rodinha de amigos dele e vai dizer: eu não vou ser crente como o Zildimar. Ele vai dizer assim. Porque não vale a pena, ele vai falar assim. Então é por isso que nós temos que dar bom testemunho. Nós temos que ser fiel a Cristo onde nós estivermos. Porque ser crente aqui dentro da igreja é muito fácil. Ser crente lá na minha casa, talvez não é muito fácil não, irmãos. Porque lá eu estou longe dos irmãos, eu estou longe do pastor, né? Lá está eu, minha esposa e meus filhos. Lá não é muito fácil. Mas mesmo assim, eu posso dizer que talvez é mais fácil do que eu dar testemunho lá fora. Porque eu estou perto da minha família. E para a minha família eu quero mostrar que eu sou crente. Mas isso não vale a pena só. Eu ser crente na igreja e dentro da minha casa. Eu tenho que ser cristão onde eu estiver. Nós temos que ser cristão onde nós estivermos. Porque é triste, eu falo de coração, sem julgar ninguém. Mas é triste quando nós estamos em um ambiente que nós ouvimos as pessoas, o mundo, começar a criticar. Que eles falam os crentes. Né? Eles não citam o nome daquela pessoa. Eles não, ou muitas das vezes eles citam a religião daquela pessoa, lá, a igreja que ele congrega. Fala, não vou naquela igreja porque lá... Não, isso é triste. Sabe por quê? Está vendo só? Porque as pessoas julgam todos por um. E isso é muito triste, nós ouvirmos isso como cristão, irmãos.
Ouvir as pessoas dizer que não quer ser crente porque o fulano lá não dá bom testemunho, porque o fulano compra e não paga, porque o fulano é muito enrolado. Isto é ridículo. Isto é ridículo. E nós precisamos vigiar muito, irmãos, como cristão. Porque nós recebemos cura, milagre, é maravilha. Mas e o nosso papel, o meu papel, o seu papel que nós devemos fazer como cristão? Esse é dever meu e seu. Então, às vezes, tem pessoas até hoje que querem só buscar, só receber. Só querem receber. Só querem receber de Deus. Oh, meu Deus, eu estou precisando disso, eu estou precisando daquilo. Ah, mas é bom demais, velho. É bom demais. Mas nós temos um preço também a pagar. Porque o preço maior, Cristo pagou por nós na cruz do Calvário. Mas nós temos um preço a pagar. Porque nós temos que abrir mão daquelas coisas que não agradam a Cristo. E às vezes nós não queremos abrir mão. Às vezes nós ficamos apegados, amarrados em poucas coisas que não agradam a Cristo. E muitas das vezes o meu milagre e o seu milagre ainda não recebemos ele porque nós estamos apegados em poucas coisas. Em poucas coisas. E nesta manhã eu quero deixar para nós que cada um de nós venhamos nos analisarmos como nós temos vivido diante de Cristo. Se nós estamos vivendo realmente da forma que Ele requer de cada um de nós. Se nós estamos dando bom testemunho, bons exemplos lá onde nós estamos, no meio dos nossos colegas de trabalho. Os nossos palavreados com os nossos amigos. Porque são pequenas palavras também que às vezes, escapou. Temos que tomar muito cuidado com esse escapou. Porque esse escapou, ele escapa na roda de um amigo que sabe que você é um cristão. Então ele não vai interpretar que você escapou. Ele vai ter o prazer de dizer por aí assim, fulano lá só fala isso, só fala aquelas coisas. Às vezes escapou, eu não estou fazendo julgamento, às vezes escapou. Mas aquela pessoa, o ímpio, ele não vai entender que escapou da sua boca. Ele vai ter o prazer de anunciar que você é pessoas que falam palavras tópicas. Eu quero convidar aqui o grupo de louvor para cantar um hino, fazendo um favor, para nós encerrarmos, tá, irmãos? Deus não rejeita a oração. Oração é alimento. Nunca vi um justo sem respostas ou ficar no sofrimento. Basta somente esperar o que Deus irá fazer. Quando Ele estende as suas mãos, é a hora de vencer. Então louve, coloca isso de pé, por favor, simplesmente irmãos. louve. Tá chorando, louve. Precisando, louve. Tá sofrendo, louve. Não importa, louve. Seu louvor invade o céu. Deus vai na frente,
abrindo o caminho, quebrando as correntes, tirando os espinhos, ordena os anjos pra contigo lutar. Ele abre as portas pra ninguém mais fechar. Ele trabalha pra o que nele confia, caminha contigo de noite ou de dia. Erga suas mãos, sua bênção chegou. Comece a cantar com muito louvor, com muito louvor, com muito louvor, com muito louvor. A gente precisa entender o que Deus está falando. Quando Ele fica em silêncio, é porque está trabalhando. Basta somente esperar o que Deus irá fazer. Quando Ele estende as suas mãos, é a hora de vencer. Então louve, simplesmente louve. Tá chorando, louve. Nós precisando, louve. Tá chorando, louve. Não importa, louve. Seu louvor invade o céu. Deus vai na frente, abrindo o caminho, quebrando as correntes, tirando os espinhos, ordena os anjos pra contigo lutar. Ele abre as portas pra ninguém mais fechar. Ele trabalha pra o que nele confia, caminha contigo de noite ou de dia. Erga suas mãos, sua bênção chegou. Comece a cantar com muito louvor, 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 com muito louvor. Amém. Eu quero convidar aqui à frente você que queira receber uma oração nesta manhã, você que está passando por algum problema, alguma dificuldade, você que tem buscado em Cristo Jesus uma cura, um milagre e ainda não tem recebido, eu convido você para vir à frente para nós estarmos orando por você. E eu vou encerrar aqui deixando minhas falas assim. No capítulo 9 de Evangelho de João, nós vemos 4 reações diferentes em relação a Jesus. Os vizinhos revelaram-se surpresos e céticos. Os fariseus mostraram descrença e preconceito. Os pais creram, mas mantiveram-se calados por medo da excomunhão. E o homem curado mostrou uma fé consistente e crescente. Seus pais tiveram medo de ser rejeitado pela comunidade ou afastado temporariamente. Naquela época era comum
na crença judaica que calamidade ou sofrimento seria resultados ou consequências de pecados. Amém? Mas hoje nós sabemos que Jesus Cristo, ele veio para tirar todo esse pensamento negativo, para quebrar esse elo, essa religiosidade. E hoje nós temos um Cristo que continua curando, salvando e libertando. Basta nós crermos e confiarmos em Cristo Jesus, que nós vamos ser vencedores. Amém? Que Deus abençoe a vida de cada um dos irmãos e que Deus continue trabalhando nos nossos corações, na nossa mente, e que nós possamos receber de Cristo aquilo que Ele tem para cada um de nós. Amém? E eu agradeço a minha oportunidade.